Vamos falar sobre fazer homenagem ao rei do futebol que partiu para o outro lado do universo. E vamos também falar sobre um lateral direito que o Vasco está de olho, que também pertence ao Nacional do Uruguai, assim como o Franco Fagundes, que o Vasco poderá ser o reforço do Vasco em 2023. O Vasco também está de olho, monitorando um lateral direito, que, aliás, a imprensa uruguaia já crava, inclusive, que será um reforço do Vasco para o setor em 2023, que a torcida do Nacional já está nervosa. O Vasco chamando até o Vasco de desgraça. Para você ver que é uma grande contratação, se realmente for oficializada. Então vamos falar tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão. Hoje, dia triste para o futebol, não só para o Brasil, como para o mundo inteiro. O Pelé era o cidadão do mundo, tanto que jogadores de todas as partes do globo terrestre têm feito homenagens ao Edson Arantes do Nascimento, e não só do futebol, como de esporte em geral. Vou falar disso num vídeo também da Fórmula 1, e de gente ligada ao basquete, ao tênis, todo mundo homenageando o Pelé. Antes da homenagem ao Pelé, o Vasco está monitorando, já procurando ver os valores para tentar contratar o José Rodrigues, como ele é apelidado lá, Pumita, né, do Nacional do Uruguai, lateral direito. Como eu falei num vídeo de ontem, que o Vasco estava vendo no mercado sul-americano alguém para reforçar na lateral direita. E o lateral da seleção uruguaia disputou inclusive essa última Copa do Mundo. E os torcedores do Nacional já estão revoltados com o Vasco. No Twitter, se digitar La Pumita ou La Pumita Vasco, estão nervosos. O nosso gigante da colina tomando titulares absolutos lá. E aí, a gente aqui, que a gente apurou, é que o Vasco inicialmente está apenas monitorando. O jogador ainda formará uma proposta oficial, que ainda não aconteceu. Mas a imprensa uruguaia crava que o Vasco já fez uma proposta e que ele será reforço do Vasco para a lateral direita em 2023. Bom, fontes daqui do Brasil que eu alcanço é que diz isso: o Vasco ainda só está monitorando, mas a imprensa uruguaia crava, e a torcida do Nacional já está nervosa. O Nacional, pelo visto, tem perdido peças muito importantes de 2022 para o ano que vem. O Luiz Soares no Grêmio, o Franco Fagundes poderá ser um reforço do Vasco. Inclusive, a staff do jogador conversou com os colegas do Atenção Vascaínos, que disse que estão esperando só a ligação do Vasco para acertar valores. E ele, que veste a camisa 10 lá no Nacional, um meia que deixou muitas vezes o Luiz Soares na cara do gol, poderá ser um reforço do Vasco em 2023. E agora, segundo a imprensa uruguaia, pelo menos, o José Rodrigues será um outro reforço do Vasco para o setor. Aqui diz que, por enquanto, só está monitorando. Vamos ver como que fica isso. Bom, Pelé. Ele não era centroavante, não era um Romário que ficava fixo na área só para concluir. Ele era um meia, vamos dizer assim, hoje seria na seleção de 1970, ele foi um meia esquerda, o Rivelino meia direita, para dupla da frente, que era o Jairzinho, e o
o Tostão. E ainda assim, ele fez 1.285 gols. O cara que foi sinônimo de Brasil, o Brasil que deu certo junto com a Ayrton Senna, né, na Fórmula 1, era sinônimo de um Brasil que deu certo. Eu peguei, curiosamente, um dia antes desse falecimento do Pelé, um podcast com o Ricardo Rocha, ele falando sobre a Copa de 94, de um dia de folga, que eles foram liberados, que ele alugou um carro, saiu, não sei se foi para o Texas, não lembro qual cidade americana, e ele seria multado e mostrou a credencial da FIFA, viu que era jogador brasileiro. Brasil, Pelé! Falar de Brasil muitas vezes era a associação ao Pelé. Aliás, os nascidos da década de 40, parece que foi uma década de surgir gênios. Na música, os 4 Beatles, os Rolling Stones, Pelé, agora ele vai se encontrar um parceiro dele de seleção, que juntos jamais perderam com a camisa da seleção, o Garrincha. O Garrincha é ligado ao Botafogo. Caras gênios assim, ultrapassa a rivalidade esportiva. Pelé foi homenageado por rivais do Santos. Ele sempre, embora ele se sentia também santista, ele sempre falou que era vascaíno. Inclusive, na final do Brasileiro de 1989, entre São Paulo e o Vasco, ele foi lá, assistiu o jogo no Morumbi, meio da torcida, no meio não, mas estava lá, vibrou na hora do gol do Sorato. Cara que, inclusive nessa entrevista que eu citei, o Thiago Asmar, o Thiago foi um cara que eu conheci quando eu fazia freelance no lance. E o Thiago sempre se declarou flamenguista. Mas, nessa entrevista, quando o Thiago ainda era da TV Globo, Pelé se declarou vascaíno, inclusive falou que, graças ao Vasco, ele surgiu ao futebol. Lembrando que foi o Vasco o primeiro clube a aceitar negros a vir a jogar futebol. Antes disso, os clubes, principalmente daqui do Rio, Flamengo, Fluminense e Botafogo, América, que já existia, Bangu também junto com o Vasco foi os primeiros a aceitar negros no futebol, mas os outros, Fluminense, Flamengo, Botafogo e América só aceitavam ricos e brancos. O Vasco foi o pioneiro a aceitar pobres, trabalhadores e negros no futebol, e o Pelé reconhecia isso. E o pai do Pelé sempre se declarou vascaíno, o Dino, ele fala isso. E o primeiro clube, entre aspas, que ele jogou, chamava Vasco da Gama, lá de Três Corações, de Minas Gerais. E o Vasco sempre esteve presente na vida dele como atleta. Na primeira, ele vestiu a camisa do Vasco num combinado Vasco e Santos em 1957, quando ele tinha apenas 16 anos. Foi nessa época que ele foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira. No ano seguinte, já foi campeão do mundo em 58, fazendo um golaço. Para mim, junto com o gol do Maradona, em 86, né, que o Maradona driblou praticamente toda a time da Inglaterra, o gol do Pelé contra a Suécia, que o Vavá lançou, ele matou a bola no peito, deu lançol no zagueiro sueco, que bateu de primeira, um dos gols mais lindos em Copa do Mundo. Um cara que tem 3 Copas do Mundo, títulos mundiais pela seleção seguida. Em seguida não, tem mais 3 Copas do Mundo. Qual jogador mais que tem 3 Copas do Mundo no currículo?
A imprensa da Argentina rivalizava quem era o melhor de todos os tempos entre ele e Maradona. Eu acho que não tem nem comparação. Números, estatísticas, nada. Aliás, não gosto de comparações de atletas de épocas diferentes. A única coisa que eu posso lamentar é que eu não vi o Pelé como jogador. Sei do efeito dele, vi o documentário sobre o Pelé. Aliás, recomendo quem ainda não viu, inclusive o gol mais bonito da carreira dele, ele teve que ver uma montagem com computador, que não havia câmeras naquela época, TV era um artigo de luxo ainda no Brasil, não era todo mundo que tinha TV naquela época, na década de 50, né, 60 praticamente todo mundo tinha, já 70 todo mundo viu aquele título mundial, como fala, a cores, né, não mais preto e branca. Depois foi em 70, ele também teve um gol bonito, se não me engano, contra a Inglaterra, com o lançamento do Gerson, que ele bateu a bola no peito, virou e bateu de primeira fazendo gol. Cara desse fica para a história. Ele tem erros, né, da sua vida pessoal. Eu não sou Deus, não cabe a mim julgar. Fico com o atleta. Esse, como disse o Galvão Bueno, o Edson Arantes se foi. O Pelé eterno. É nele que gerações e gerações devem se lembrar, jamais deixar morrer, porque é a síntese da história do futebol. Obrigado, Pelé. Obrigado por tudo. Só lamento, como eu já disse, não ter visto você jogar, mas os seus defeitos ninguém fez igual. Que lá encontre gênios que já devem estar te esperando, Garrincha, o Félix, que foi goleiro em 70, o Carlos Alberto, que ele deu o quarto gol no Brasil, né, na final da Copa de 70 contra a Itália. Muito obrigado por tudo, Pelé. Faltam palavras, porque gênio como você é peça rara, não se encontra nunca mais. Até amanhã, com mais um dia do Vasco. E, aliás, o Vasco fez uma linda homenagem ao Pelé, tem que ter até 7 dias de luto. Eu acho que o Santos, clube que foi formado, jogou a vida inteira, só deu 3 dias de luto o Vasco Santos, mas os dois clubes estão no coração do Pelé e reconhecem, ele está, aliás, o mundo inteiro reconhece que o Pelé, com a bola nos pés, na rede. Até mais.